Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde e boa noite para vocês. Vamos aqui para mais uma aula. Não é aula de revisão dessa vez. A gente já recebeu o PDF da apostila 4, se eu não me engano, né? A última apostila. E aí nós vamos trabalhar a apostila 4. E quando eu terminar a apostila 4, eu retorno com as revisões. Bom, primeiro eu quero começar falando uma coisinha. A apostila 4 tem 4 capítulos, como era o padrão. Porém, esses 4 capítulos englobam praticamente dois assuntos: gravitação universal, que a apostila dividiu em duas partes, em dois capítulos, em duas aulas no caso, e equilíbrio, que a apostila também dividiu em dois capítulos, um falando de equilíbrio, se não me engano, de corpo extenso, e o outro, se eu não me engano, é falando de equilíbrio de ponto material. Bom, esses assuntos são assuntos importantes, sim, tá? Mas que não costumam ser cobrados no Enem de uma forma muito profunda. Ou seja, vocês vão ver nessa aula que a gente vai ver algumas equações, algumas fórmulas, né? Que são algumas um pouco complicadas. O Enem não costuma cobrar contas muito complicadas com esse assunto. Na verdade, que eu me lembre da minha experiência de resolver nos Enems passados, quando eu estudava, no ano passado no caso, que eu estava no terceiro ano, quase sempre a parte de gravitação era muito tradicional, era coisa de UVA, coisa de US, coisa de vestibulares tradicionais. Então, como nos foi passado pelos coordenadores, de caso a gente veja um tema nessa apostila 4, como está muito perto do Enem, que não seja tão pertinente para o Enem, a gente pode ou simplesmente não dar aquele capítulo, ou dá-lo de uma forma mais voltada para o Enem e não precisando abordar todos os seus temas de forma tão profunda. E é isso que eu vou fazer. Então, essa aula de hoje vai ser uma aula de gravitação em que eu vou dar as duas primeiras aulas da apostila 4 em uma aula só. Principalmente porque a primeira aula é muito rápida. A primeira aula, basicamente, que é a aula 12, é lei de Kepler e a fórmula da gravitação de Newton. Ou seja, eles deixaram o capítulo inteiro para duas coisas não muito extensas. Então eu vou dar a aula toda hoje. E aí vocês vão ter as duas aulas para resolver as questões. Não precisa resolver tudo. Vocês podem até dar uma olhada nas questões que tem mais cara de Enem. Ou até as questões que tem mesmo o título do Enem, que provavelmente deve ter indicado. E trabalhar, certo? Então vamos lá. Bom, primeiro, vamos introduzir. A gravitação, ela é um tema que até hoje não é consolidado. Bom, nós temos, e aqui eu vou falar meio que por curiosidade, o vestibular não vai cobrar isso, a teoria de gravitação newtoniana, que é aceita hoje, e as ideias mais modernas de gravidade, que nós temos, por exemplo, Einstein, que com a teoria da relatividade geral e a teoria da relatividade restrita, precisou fazer a sua concepção de gravidade. Inclusive, hoje um problema em aberto na física é conciliar a gravitação de Newton com a gravitação moderna, que seria a gravitação pós-Einstein, porque elas têm algumas inconsistências. Alguns modelos matemáticos apresentam resultados diferentes dependendo de qual usa e em que situação está sendo analisado. Então existe até um problema em aberto de unificar, digamos assim, a gravitação newtoniana e a gravitação de Einstein. Porque ambas funcionam, ambas estão certas, porém em situações de uso diferentes. E está tentando se encontrar uma teoria que agregue as duas em uma coisa só. Que é inclusive o que a teoria das cordas tenta fazer, apesar de a teoria das cordas
não ser nem mesmo uma teoria do ponto de vista científico. Ela é simplesmente uma hipótese, na verdade. Não é uma teoria. É simplesmente algo que uma explicação que alguns cientistas criaram, mas que não tem nenhum tipo de forma experimental de se averiguar a sua veracidade. Bom, a gravitação estudada para o Enem e para os vestibulares é a gravitação newtoniana e pré-Newton, que seria a gravitação de Kepler. Certo? Então, a gravitação moderna, a física moderna como um todo, não é estudada para o Enem. A física do Enem acaba com toda a física que se conhecia, digamos, não pré-Einstein, porque não foi o Einstein que instaurou, mas os físicos contemporâneos de Einstein e alguns anteriores a ele, que, como Planck e outros, que formaram, firmaram os preceitos da física quântica, que é basicamente, não é sinônimo de física moderna, não é só a física quântica que é a física moderna, mas é uma grande parte. Então, essa parte de física moderna vocês não precisam saber para o Enem, nem para nenhum vestibular comum. O ITA, se eu não me engano, o IME cobra essas coisas, mas os vestibulares normais, UVA, US, enfim, não cobram esse tipo de coisa. Bom, então basicamente gravitação é a atração, a gravidade, no conceito que vocês precisam saber, é basicamente uma tendência, uma lei de matéria que depende de matéria. Então gravidade não existe sem matéria. Gravidade é sinônimo de matéria, que faz dois corpos se atraírem. Então, se eu tenho aqui um planeta, por exemplo, o planeta Terra, e orbitando o planeta Terra eu tenho a Lua, que não é um planeta, é um satélite. Bom, e aí a Lua descreve uma trajetória que a gente vai ver na segunda lei, na primeira lei, perdão, que geralmente é elíptica, apesar de, como a Lua é um corpo de massa menor e não é um planeta, a órbita lunar não é uma elipse dessa forma aqui, tão esticada, certo? Mas enfim, e basicamente o que mantém esses dois corpos, a Terra e a Lua, unidos é a gravidade, certo? É a força da gravidade. O conceito de gravidade moderno tem a ver com espaço-tempo e deformações no espaço-tempo. Se vocês tiverem curiosidade sobre isso, pesquisem, é muito interessante. Mas o conceito de gravidade é newtoniano, é basicamente uma atração, uma lei que a gente sabe que ocorre, a gente não sabe explicar porquê, mas que ocorre, que é a atração entre matéria. Então, matéria atraindo matéria. E a gravidade está presente em qualquer tipo de matéria. Então, por incrível que isso possa parecer, por exemplo, você está assistindo essa aula sentado numa mesa, por exemplo. Você deve ter aí na sua mesa uma caneta, uma borracha, seu celular, enfim. Esses corpos são dotados de massa, eles são feitos por matéria, então eles têm massa. Eles estão tendo uma atração gravitacional entre si. Porém, a massa desses corpos é tão pequena que a atração gravitacional entre eles é quase inexistente. Tão inexistente que o próprio atrito do material da mesa em que eles estão é infinitamente maior, o que faz com que a gente nunca veja o celular, por exemplo, se atraindo para perto da caneta, ou duas canetas em uma mesa. Claro, elas podem rolar, mas se elas estiverem perfeitamente paradas, elas não vão simplesmente começar a se atrair uma pela outra. Em partes porque a atração gravitacional entre elas é tão pequena devido à sua massa ser tão pequena, em partes por causa do atrito da mesa, que é muito maior, infinitamente maior do que essa mínima atração entre elas, e em partes por causa da atração da própria Terra, que devido à massa colossal que a Terra tem, a atração gravitacional que a Terra exerce supera por valores infinitos a atração gravitacional que duas canetas poderiam ter entre si.
Mas se eu colocasse duas canetas em um vácuo perfeito e totalmente distantes de qualquer planeta, onde praticamente a única atração gravitacional que teria ali seria a das duas canetas, elas iriam sim se atrair com o tempo. Então, gravidade não é uma coisa exclusiva de corpos com muita massa. Todos os corpos com massa têm gravidade, porém, a gravidade em massas pequenas é tão desprezível que a gente não vê. Bom, então vamos agora para as leis de Kepler. Kepler designou basicamente 3 leis que vão ser aproveitadas por Newton para conferir a lei da gravitação universal de Newton. Bom, a primeira lei de Kepler é: os planetas descrevem órbitas elípticas. O que é isso? Se você prestar atenção nessas duas imagens que eu coloquei, o planeta ele não faz um círculozinho bonitinho ao redor do Sol ou da estrela em que ele orbita, porque Sol é o nome da nossa estrela, mas nós temos várias estrelas e vários sistemas solares, mas que geralmente o termo Sol só é utilizado para a nossa estrela, para o nosso Sol, né? Mas enfim, e aí a Terra ou qualquer planeta orbitando qualquer estrela descreve órbitas elípticas. E não são elipses simétricas, ou seja, o Sol ou a estrela não fica no centro dessa elipse, ele fica deslocado, de forma que a gente sempre tem um raio mínimo e um raio máximo. E isso são pontos que vocês precisam saber. O raio mínimo, ou seja, o ponto mais próximo que esse planeta atinge do Sol, é chamado de periélio. Periélio, certo? E o ponto mais distante que o planeta atinge desse Sol é o afélio, certo? Afélio. É só você lembrar de perto e afastado, para ficar fácil. Nisso, devido a essa diferença de distância e o fato de nós termos uma força chamada força da gravidade atuando entre o Sol e o planeta, a velocidade que esse planeta percorre ela não é constante. Porque se nós temos força, nós necessariamente temos aceleração. Isso aqui entra na parte das leis de Newton, que vocês já devem ter visto no começo do ano pela parte de mecânica. E que uma força sempre, necessariamente, significa a presença de uma aceleração. E se tem aceleração, a velocidade não é constante. Logo, a velocidade do planeta varia dependendo de onde ele está. Geralmente ele tem menor velocidade quando ele está mais longe do planeta, do Sol, e maior velocidade quando ele está mais perto do Sol. Mas a velocidade não é constante. Bom, então, primeira lei de Kepler, os planetas descrevem órbitas elípticas, que é elipse é esse formatinho aqui, formato de bola de futebol americano, por exemplo. Só que no caso a bola de futebol americano, ela seria uma elipse tridimensional, entre aspas, né? Ele é um objeto 3D, mas seria aquele formato, enfim, né? A segunda lei de Kepler. O planeta corre áreas proporcionais em tempos proporcionais. Bom, essa é a chamada lei das áreas, que está representada nessa primeira imagem. Certo? O que é que está querendo dizer? Que caso, vamos supor, que o tempo de que esse ΔT seja igual a esse ΔT, caso eles sejam iguais, ou seja, o tempo dele vir desse ponto até esse e o tempo dele vir desse ponto até esse for o mesmo, essa área percorrida por ele, essa área A1, seria exatamente igual, e eu posso afirmar isso, do que a área A2, certo? Matematicamente, a gente diz que A1 sobre ΔT1 é igual a A2. Imagine que são 2, por favor. ΔT2. Ou seja, esse tempo não precisa ser igual. Mas caso eles sejam iguais, a gente não vai cortar aqui, então as áreas ficam iguais. Mas o que a lei das áreas diz é que o planeta percorre áreas proporcionais em tempos proporcionais. Ou seja, vamos supor que esse ΔT seja 2 dias. E esse outro ΔT aqui seja
um dia. Como esse tempo é a metade desse, eu posso afirmar que a área A1 seria o dobro da área A2, ou seja, a área A2 seria metade da área A1, porque o tempo foi metade. Isso é o que a segunda lei de Kepler diz. O planeta corre áreas proporcionais em tempos proporcionais. E a terceira lei é basicamente uma fórmula. O quadrado do período de revolução de um planeta em torno de sua estrela é proporcional ao cubo de seu raio médio orbital. Que diabo é isso? O que é período de revolução? Período de revolução é um termo chique para dizer uma volta completa. Então, por exemplo, o período de revolução da Terra é um ano, certo? Ou seja, o período de revolução é o tempo que o planeta leva para dar uma volta completa, que seria esse período, que é o t ao quadrado. E o raio médio orbital seria como o planeta descreve uma órbita elíptica e, como eu já falei, ele tem um raio mínimo e um raio máximo. O raio médio orbital seria a soma do raio mínimo com o raio máximo dividido por 2. Então, eu vou pegar esse raio mínimo, esse raio máximo, vou dividir por 2 e eu vou ter o valor de R. Eu vou pegar o tempo que ele levou para dar uma volta completa e eu vou ter o valor de T. Nisso eu boto T ao quadrado dividido por R ao cubo e esse valor é constante. O que é que eu estou querendo dizer com constante? Eu estou querendo dizer que isso vale para todos os planetas que orbitam uma mesma estrela. Ou seja, essa constante depende somente da massa da estrela, que é o centro daquele sistema solar. Então, por exemplo, eu tendo conhecimento do período terrestre e do raio médio terrestre, eu consigo calcular essa constante. Agora eu vou pegar, por exemplo, Marte, que também orbita o mesmo Sol. Eu tendo agora o valor dessa constante, que é o mesmo para todos os planetas que orbitam esse Sol, se eu conhecer o período de Marte, eu consigo calcular o seu raio médio orbital. Ou se eu conhecer o seu raio médio orbital, eu consigo calcular o período de Marte. Porque essa constante depende somente desse planeta. Desse Sol. Então, no caso do sistema solar, do nosso sistema solar, todos os planetas que orbitam o Sol têm o mesmo valor constante para essa relação. Certo? Então, basicamente, a lei de Kepler é isso. Agora a gente entra na gravitação universal de Newton, que é aqui a definição, basicamente, do que é a gravitação para Newton. Dois corpos atraem-se com forças cujas intensidades são diretamente proporcionais às suas massas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância que os separa. Ou seja, ele está me dizendo que a força é diretamente proporcional à massa, então no caso M1 vezes M2 e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Porém, essa equação é uma proporcionalidade, certo? Para eu transformar em uma equação, eu preciso de uma constante. É aqui que entra o Gzão, que é a famosa constante da gravitação, que é a mesma, certo, para o universo. Então, como a própria expressão está aqui, essa é a expressão da gravitação universal. M1 vezes M2 sobre d ao quadrado vezes a constante da gravitação. O valor dessa constante vocês não precisam se preocupar. Qualquer questão que for cobrar isso vai estar lá dizendo o valor da constante. Certo? Vocês não precisam saber memorizado nenhum tipo de constante e nem para nenhuma prova. Isso é coisa que é obrigação do vestibular fornecer. Certo? Mas a título de curiosidade, se eu não me engano, o valor dessa constante é aproximadamente 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Se eu não me engano. Ok? Então aqui a gente tem uma imagem ilustrando a força. Lembrando que a força ela é a mesma. Então o Sol atrai a Terra da mesma intensidade que a Terra atrai o Sol. Certo?
Então por que, se o Sol atrai a Terra na mesma intensidade que a Terra atrai o Sol, por que quem orbita o Sol é a Terra e não é o Sol que orbita a Terra? Certo? Isso tem a ver com a massa. A força é a mesma, só que a massa do Sol é muito maior. Então ele é mais difícil de se locomover, certo? Porque para o movimento tem vários fatores envolvidos, não é só força. Não é, tem força, vai ter o movimento. Não, tem vários fatores envolvidos, certo? Sem constar que se a gente apelar para a definição de gravidade de Einstein, pós-Einstein, a gravidade seria uma deformação. Seria como se eu, por exemplo, se eu pegasse um lençol e eu botasse uma massa pesada no meio. O que é que acontece? Eu deformo esse lençol. Se eu boto um corpo de menor massa, que vai deformar menos, esse corpo menor vai ficar girando, rodando ao redor do corpo maior. Certo? É basicamente isso. Bom, aqui a gente vai falar da intensidade do campo gravitacional. Basicamente, a gente tem que a força da gravidade ela é igual ao peso, certo? O peso é a força da gravidade. Como que a gente calcula peso? Massa vezes a aceleração da gravidade. Como que a gente calcula a força gravitacional? A gente já viu. G, Mzão, Mzinho, ou M1, M2, sobre D ao quadrado. Só que nesse caso, a gente está calculando para um indivíduo que está na superfície do planeta. Logo, a distância dele ao centro do planeta, porque essa distância sempre é ao centro, como vocês podem perceber na imagem, a distância sempre vai ser do centro do Sol até o centro da Terra. Não é a distância entre as superfícies. É a distância do centro até o centro. Então, a distância vai ser o próprio valor do raio, nesse caso. Então, ele colocou r ao quadrado. Certo? O M1 seria a massa da Terra, o M2 seria a massa da pessoa ou do corpo. Então, a gente pode cortar o M2, porque a gente estaria calculando o peso dessa pessoa. E a gente tem essa expressão de que eu consigo encontrar o valor da aceleração da gravidade tendo a constante da gravidade, tendo a massa do planeta e tendo o seu raio. Ou seja, eu consigo encontrar o valor numérico da aceleração da gravidade de qualquer planeta, basicamente sabendo o raio desse planeta e a massa desse planeta. E a constante gravitacional, que é a mesma. Certo? Mas e se eu quiser saber agora o valor da gravidade, não mais só na distância da superfície do planeta, mas a uma distância acima? É a mesma fórmula, porém, em vez de ser só o R, como a distância total agora é isso daqui tudo, a gente soma o R mais a altura que esse segundo corpo está, que pode ser qualquer altura. E aí a gente teria a mesma fórmula, só que ao invés de só R, a gente teria R mais H ao quadrado. Então, é isso. Novamente, eu consigo calcular a gravidade de um planeta, temos apenas a sua massa e o seu raio. Vamos falar agora do gráfico da gravidade em função da distância do centro da Terra. O gráfico ele tem esse formato. Isso é um pouco bizarro. Entendeu? Por quê? Vocês vão ter que raciocinar comigo, essa parte é um pouco complexa. Vamos supor que isso seja a Terra, certo? Uma pessoa que está aqui em pé na superfície da Terra, ela tem como distância do centro o raio da Terra, vocês concordam comigo? O raio. E toda a massa da Terra. Porque toda a Terra está abaixo dele. Se eu traçar um nível aqui, toda a massa da Terra está abaixo dessa pessoa. Agora vamos supor que eu pego aqui a mesma Terra, só que essa pessoa vai cavar um buraco e ela vai ficar em pé, não mais na superfície da Terra, mas ela vai ficar em pé bem aqui. Suponham, imaginem que isso aconteça, que isso possa acontecer. A pessoa cavou um buraco, ela está dentro da Terra e ela está aqui. Qual que é a gravidade agora? A gravidade é a mesma? Não. Por quê? A gravidade não é a mesma por dois motivos. Tanto a distância dessa pessoa ao centro da Terra mudou, obviamente, como a quantidade de massa abaixo dela também mudou. Porque como o nível em que a pessoa está agora é esse nível aqui, a massa que está abaixo dessa pessoa puxando ela vai ser menor. Porque toda essa parte que está acima de onde a pessoa está
não puxa ela, só puxa a massa que está para baixo. Ou seja, seria como se a gente tivesse um círculo menor, de menor massa, que estivesse puxando a pessoa. Ou seja, a gente tem uma distância menor e uma massa menor. E é por isso que o gráfico ele apresenta esse comportamento relativamente linear conforme a pessoa se aproxima do raio, da superfície. Ou seja, enquanto eu estou no centro da Terra e eu vou subindo as camadas, a minha gravidade aumenta de forma linear. Uma vez que eu chego na superfície do planeta, eu tenho o valor máximo daquela gravidade, e conforme eu vou voando agora acima da superfície, a gravidade começa a cair, não mais de forma linear, mas de forma exponencial, né, no caso. Caindo segundo uma equação exponencial. Porque enquanto o indivíduo está dentro do planeta, e quando eu digo dentro, eu digo interno, entendeu? A pessoa cavou um buraco e está em uma camada inferior da Terra. Ela vai ter tanto menos massa como uma menor distância. Isso faz com que a gravidade, se o indivíduo saísse do núcleo da Terra e fosse cavando para cima até a superfície, a gravidade ia crescendo de forma linear. Uma vez que ele atingisse a superfície, a gravidade atingiria seu valor máximo, e conforme ele fosse voando acima da superfície até o espaço, a gravidade ia reduzindo de forma exponencial. Certo? Então, desse quadro, essas equações não são importantes, são as equações que a gente meio que já falou. Basta você entender porque que o gráfico é assim. Ok? E para finalizar, a gente tem algumas fórmulas aqui que não adianta eu explicar muita coisa, porque não tem muita explicação. São coisas que muito complexas, certo? E que, como eu disse, se o que eu citei até agora, de leis de Kepler e gravitação, já não é tão comum cair no Enem, essa parte aqui é ainda menos comum. Basicamente, é vocês memorizarem essas fórmulas e saber para o que é cada uma dessas coisas. Bom, o que é velocidade orbital? É meio óbvio. Velocidade orbital é a velocidade de órbita de um satélite, por exemplo. Que tem aqui a gente vai relacionar a força gravitacional com centrípeta e vai obter que a velocidade orbital é a raiz quadrada da constante da gravitação vezes a massa do planeta sobre a distância que esse satélite se encontra do centro do planeta. Que seria esse Rzinho. Seria o H mais o R. Então, gravidade, massa e a distância. Tudo em raiz para encontrar a velocidade orbital. O período de revolução, como eu já falei, é o tempo que o planeta leva para circular. Vai ser basicamente 2π raiz quadrada do raio. No caso desse raio é a distância, certo? Que ele está que o planeta está, que o centro do planeta está ao centro da estrela, ao cubo sobre a constante da gravitação e a massa. A energia potencial gravitacional é muito similar à fórmula da força gravitacional. É a constante da gravitação vezes a massa de um corpo vezes a massa do outro corpo sobre a distância entre eles, só que não é ao quadrado, é a distância normal. E não esqueçam que a energia potencial gravitacional, quando a gente analisa planetas, sempre é negativa. Por quê? Porque o referencial está no infinito, certo? Quando a gente analisa dois planetas e a energia potencial entre eles, o meu referencial não está nem no planeta A, nem no planeta B. Ele está situado no infinito, observando aquela situação. Por isso que esse fator causa com que a energia potencial seja negativa. Então isso é muito importante. Eu acho que desses quatro, o mais importante é vocês saberem calcular a energia potencial gravitacional e saberem que o negativo se dá porque o referencial está no infinito. E a velocidade de escape nada mais é do que a velocidade necessária que um corpo precisa imprimir para conseguir vencer a gravidade da Terra e sair do planeta. Então, por exemplo, as missões Apollo, que foram até a Lua,
Para isso acontecer, eles tiveram que calcular e atingir a velocidade de escape com os foguetes para sair da órbita terrestre e ir em direção à Lua. Que você calcula 2 constante massa do planeta sobre a distância, certo? Tudo em raiz quadrada. Desses 3, o mais importante é a energia potencial gravitacional. É lembrar que o D, a fórmula é igual à da gravitação, só que o D não é ao quadrado e ele tem que ser sempre negativo, porque o referencial está no infinito, certo? Bom, a aula de hoje é isso. Como vocês puderam perceber, não tem muito para onde correr. A parte de conceitos não é tão extensa, entendeu? É entender as 3 leis de Kepler e entender a equação da gravitação. Entendeu isso? Já está ótimo, certo? Eu diria que até esse slide aqui de gráfico da gravidade e entender o porquê que o gráfico aumenta de forma linear até você atingir a superfície, para depois ele diminuir de uma forma logarítmica, exponencial, é perfeito. Esse último slide, se vocês focarem mais nessa parte da energia potencial, já está perfeito. Esses outros 3 são conceitos importantes, sim, são, mas eu não vou mentir, eu mesmo fui para o Enem sem saber esses 3 conceitos. Enfim, o Enem não costuma cobrar isso. Gravitação, quando cai no Enem, ou vai cair uma interpretação gráfica disso, se cair, né? Ou provavelmente vai cair a aplicação da equação da gravitação. Certo? Então eu espero que todos tenham entendido pelo menos os conceitos-chave. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp, só me chamar. E a apostila resolvam as questões. Resolvam para praticar, mesmo que não tenha muito a ver com o Enem, mas tentem focar no Enem. É o que eu disse já nas aulas de revisão. A gente está a 1 mês do Enem, praticamente. Porque hoje já é dia 15 de dezembro que eu estou gravando isso. E eu vou postar também hoje já. Se você quer o Enem, se a faculdade que você almeja é pelo Enem, não tem muito intuito, não é muito produtivo você ficar, vou resolver uma prova da UVA, vou resolver uma prova da UES, porque você pode até praticar os conceitos que você estudou, porque em teoria a matéria é a mesma, a matéria da UES, da UVA e do Enem é a mesma matéria, é a matéria do ensino médio, só que por incrível que pareça, saber a matéria não é suficiente para passar em uma prova. Você pode estar sabendo muito a matéria. Se você não está acostumado com o estilo de questão que aquele vestibular faz, você não consegue passar. Ou consegue passar, mas com uma dificuldade muito maior. Então, quem quer o Enem, quem almeja, por exemplo, algum curso da UFC, ou seja da UFC, os cursos de engenharia e tal, seja a medicina. Enfim, se você almeja um curso da UFC ou alguma federal de outro local que utilize o Enem e o SISU, não é muito produtivo, nessa reta final pelo menos, você ficar fazendo questão de outros vestibulares. Então procure questões estilo Enem, resolva todos os Enems, pelo menos até 2009, que foi quando o Enem teve uma remodelação do seu estilo de prova, que eu garanto que se vocês souberem um assunto e praticarem e questões estilo Enem, não tem erro, não tem para onde correr, é aprovação, ok? Obrigado.